Senhoras e senhores, boa noite. É uma enorme alegria e uma imensa honra termos conosco, em um horário nobre desta terça-feira, aqui pelo Zoom e também pelo canal do IBDE no YouTube, o amigo Marcelo Zenkner, não apenas em razão de sua experiência à frente da maior empresa do Brasil, na qualidade de diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras, não apenas sua experiência também como ex-promotor de justiça e ex-secretário de Estado e Controle e Transparência do Espírito Santo, não apenas também pela sua consistente produção acadêmica em torno da conformidade, mas, sobretudo, pela sua simplicidade e inteligência, que conquistou a todos nós do IBDE e o faz um amigo querido e um parceiro de caminhada do Instituto. Querido Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para quem não conhece o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de refletir o direito como meio de contribuir para a integridade dos negócios e com a adequada relação dos empresários com o poder público, no sentido de um maior comprometimento ético dos agentes empresariais e políticos, ao mesmo tempo em que se incentiva o desenvolvimento econômico sustentável. O propósito do IBDE é ser uma think tank no estudo do direito, com vistas à promoção da ética, pautando a sua atuação com rigor científico, criatividade e absoluto respeito à ordem constitucional. O IBDE busca influenciar os agentes de nossa sociedade no sentido de um comportamento mais responsável, transparente e ético nos negócios. Agradeço também a nossa audiência aqui no Zoom e também pelo YouTube, no canal aí do IBDE, uma audiência já bastante qualificada, de queridos amigos, e gostaria de informá-los aí preliminarmente que quaisquer comentários e questões para o nosso convidado desta noite serão muito bem-vindas. E, evidentemente, vou procurar direcionar o nosso convidado. Sem mais delongas, portanto, Marcelo Zenkner, seja muitíssimo bem-vindo. É, de fato, uma alegria, uma honra tê-lo conosco. A sua biografia, o seu trabalho é inspirador para todos nós que atuamos na área de infraestrutura e na área de compliance. E abro aqui para as suas considerações iniciais. Na semana passada, eu tive a oportunidade de realizar uma live com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que, como todos nós sabemos, protagonizou um processo com efeitos jurídicos, políticos e econômicos inéditos. De modo que, na sua perspectiva, Marcelo, e na sua visão, enfim, hoje liderando uma equipe, na abertura você compartilhou conosco, uma equipe com 396 aí profissionais. O que mudou na Petrobras em termos de gestão de risco, governança e compliance depois da Lava Jato? Muito obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui na companhia de um amigo tão querido, que é o Bertocelli, profissional que eu aprendi a admirar quando eu ingressei no IBDE. Tenho um orgulho profundo de ser associado ao Instituto. E Rodrigo fez uma administração de profunda excelência que deixou uma marca histórica no Instituto. Agora também muito bem administrado pelo nosso querido presidente Edmo Neves. Então, tenho uma satisfação, um carinho, um respeito, uma admiração enorme por você, Bertocelli. E tenho certeza que a gente vai passar aqui juntos uma noite com um debate profícuo e de muito aprendizado para mim, porque você também é uma referência hoje
no compliance brasileiro e tenho certeza que nós juntos aqui podemos estabelecer um debate de alto nível. Bom, a Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras ela foi criada em 2015, né? E esses movimentos em torno dos órgãos de compliance nas empresas, eles acontecem ou por amor ou por dor. Normalmente acontecem pela dor. E foi exatamente o que aconteceu com a Petrobras. Houve a necessidade de um movimento muito rápido, muito dinâmico, muito efetivo, em plena Lava Jato. Mas hoje, passados aí quase 6 anos, nós conseguimos ver que resultados muito efetivos foram alcançados. Para você ter uma ideia, Bertocelli, hoje o diretor de governança e conformidade, essa cadeira que eu ocupo, ele é recrutado por uma empresa especializada. Não existe nenhuma possibilidade hoje de haver uma indicação política para essa cadeira, apesar de ser a Petrobras uma empresa estatal. Então, são analisados requisitos técnicos de uma forma profundamente exigente. O diretor de governança e conformidade tem um mandato para dar a ele exatamente a autonomia e a independência necessária para o exercício da função. Ele presta contas diretamente ao CA, não existe nenhum tipo de subordinação à presidência da empresa, e ele tem assento na diretoria executiva, inclusive para efeito de deliberação com voto qualificado. Isso dá uma responsabilidade imensa ao diretor de governança e conformidade, porque ele tem, por exemplo, a possibilidade de vetar uma determinada proposição se ele perceber que existe ali alguma possibilidade de violação do sistema de governança ou de integridade da empresa. Então, é uma posição que é de muita responsabilidade, porque tudo na Petrobras é superdimensionado, não é só a equipe com quase 400 profissionais, todos os contratos são profundamente onerosos, com muitos zeros, então tudo é em grande dimensão. Vinculada à diretoria de governança e conformidade, nós temos uma gerência executiva de conformidade. Vou fazer aqui uma saudação minha queridíssima amiga Ana Maria Pimenta, que ocupa essa posição, profissional muitíssimo qualificada. E essa é uma gerência que está vinculada à DGC, que tem por responsabilidade a disseminação da cultura de integridade, a prevenção dos incidentes de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro. Ela também é responsável pela gestão dos controles internos e pela análise de integridade dos gestores e das contrapartes. Temos ainda também uma gerência executiva de governança, que tem à frente Cláudia Zacur, que é uma profissional muito qualificada da carreira da Petrobras, e essa gerência cuida, então, não só de aprimorar e qualificar os nossos processos decisórios, mas também de fortalecer a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa dentro da companhia. E, por último, nós temos ainda uma outra gerência, que é a gerência de integridade corporativa, que é a responsável fundamentalmente pelas investigações internas. E aqui as investigações internas tanto afetam as infrações disciplinares que são praticadas pelos empregados da empresa, notadamente aí aquelas afetas à fraude e à corrupção, como também as investigações internas afetas à lei anticorrupção empresarial. E aqui eu falo das investigações que envolvem as empresas que contratam com a Petrobras e, de alguma forma, prestam serviços ou, então, entregam qualquer tipo de produto que seja necessário à atividade fim da empresa. E nós, como empresa estatal que somos, nós também aplicamos as sanções previstas na lei anticorrupção empresarial. Então, é dentro dessa gerência que tem à frente Augusto Haddad, que é um outro profissional também de carreira da Petrobras, de grande potencial, profissional excepcional. Ele também aí é responsável por essas duas vertentes. O fato é que, desde que começou a Operação Lava Jato e a Petrobras como vítima, isso é muito importante ser destacado, se colocou aí no epicentro da operação, a empresa ela vem investindo muito
no aprimoramento do seu sistema de integridade. Eu sou, na verdade, o terceiro diretor que passa por essa cadeira, ficando aqui registradas minhas homenagens aos ex-diretores João Elec e Rafael Gomes, que também foram muito importantes aí nessa construção. Excelente, Marcelo. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo trabalho da companhia e por toda a equipe e o sistema de integridade que você vem aprimorando e desenvolvendo aí em conjunto com todo o seu time. E, Marcelo, o compliance, se a gente analisar especialmente sobre a ótica do setor privado, e especialmente aí depois dos efeitos decorrentes da Operação Lava Jato, me parece que já é uma realidade bastante amadurecida, né? Cada vez mais nós temos indicadores, certificações, aí temos a 37001, 19.600, softwares, enfim, inteligência artificial, que cada vez mais buscam aferir a efetividade de um programa de compliance. Se logo ali no começo da edição da Lei 12.846 de 2013 bastava ter um programa de compliance, não basta mais ter um programa de compliance, cada vez mais a sua efetividade é analisada pelo mercado. E, nesse sentido, aí, grandes empresas, sobretudo, hoje têm muita dificuldade de contratar, obter funding, seja contratar com uma companhia como a Petrobras, seja obter recursos de investidores institucionais, de fundos de investimento, se não tiverem uma estrutura adequada de gestão de riscos e conformidade. Os stakeholders, os investidores, de maneira geral, querem previsibilidade, né? E um programa, um sistema de conformidade adequado, enfim, em síntese, oferece essa previsibilidade diante de todos os fatos que podem impactar o fluxo de caixa de uma empresa. Por outro lado, Marcelo, para as contratações públicas, o tema ainda me parece um pouco mais embrionário. Ainda que a Petrobras tenha aperfeiçoado o seu sistema de contratação, e aqui, enfim, sobretudo para quem não é da área jurídica e nos acompanha, nós temos uma lei, a Lei das Estatais, a Lei 13.303, de 2016, que permite que essas empresas estatais estabeleçam regras, instrumentos próprios de contratação. Mas a administração direta ainda depende da Lei 8.666 de 93, que quem atua no setor de infraestrutura é uma lei que acompanha o operador do direito, e poucos estados, e eu sei que você já escreveu sobre isso, e o primeiro, salvo engano, foi inclusive o estado onde você hoje tem assento profissional, o estado do Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro estado a editar uma lei fluminense, portanto, para tratar de programa de compliance para quem vai buscar fornecer bens ou serviços para a administração pública. Ainda, enfim, que exista uma discussão acerca da competência legislar sobre contratos administrativos e licitações, é fato que hoje tramita um PL, o PL 1292, e já, de certa forma, em trâmite bastante avançado na Câmara, que busca exigir agora em plano nacional que todos os contratados com a administração pública tenham um programa de compliance, né? Então, hoje, alguns estados editaram normas nesse sentido, mas, enfim, a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos não tem essa exigência e há um PL, portanto, para atualizar essa Lei de Licitações que está prevendo que aquele que contratar com a administração pública deve ter um programa de compliance. Nesse sentido, Marcelo, aí a sua experiência, não só hoje à frente, aí não só da maior estatal, mas da maior empresa do país, mas a sua experiência também na administração pública direta, né? Uma vez que você já foi
secretário no estado de Espírito Santo, e também uma experiência aí como promotor de justiça, que já testemunhou muitos abusos, muitos oportunismos, né? Então, a pergunta é como que a administração pode contratar melhor e avaliar a efetividade desses programas de compliance, para que esses programas não sejam peças de ficção jurídicas, simulações jurídicas, ou como se diz aí, só para inglês ver, né? Então, como que nós podemos aprimorar a maneira como a administração pública contrata? E, na sequência, uma segunda pergunta aí dentro desse contexto, desde 2015, a Petrobras realiza o que o mercado já batizou, né, de DDI, né, a Due Diligence de integridade, em seus processos de contratação e atribui aí a potenciais fornecedores um grau de risco, né, que pode aí variar entre baixo, médio e alto. As famosas aí red flags, né? Como tem sido a sua experiência, a experiência da Petrobras com as DDIs, e se esse modelo também poderia ser um modelo que a administração pública direta poderia eventualmente utilizar. Como que você vê aí a melhor maneira, seja a administração direta, portanto, ou uma estatal como a Petrobras, para contratar bem, né? Para que o seu contratado, o seu fornecedor, no mínimo, tenham condições de integridade ou de previsibilidade para não macular a imagem da Petrobras ou daquele que contrata em razão da solidariedade, né? Da responsabilidade objetiva decorrente da Lei 12.846. O que você acha aí, Marcelo? Pergunta é sensacional. É tão boa que eu vou, inclusive, dividir a resposta aqui em duas etapas, né? Porque, em primeiro lugar, Rodrigo, a aferição dos sistemas de integridade hoje é considerado o calcanhar de Aquiles, né, da nossa regulamentação, principalmente aqui no Brasil, né? E é um problema que atinge, de um modo geral, não só as empresas em si consideradas, mas também a administração pública. Então, é pelos dois ângulos que essa questão ela precisa de ser analisada. Em relação às empresas, de um modo geral, existe uma dificuldade muito grande para as empresas fazerem a aferição dos sistemas de integridade efetivos, e assim são eles qualificados pela própria lei, né? Não compliance de papel, né, que é aquele compliance que, na verdade, não produz resultado absolutamente nenhum. Como que uma empresa ela pode se resguardar de um subcontratado, por exemplo, ou de um parceiro de negócio, de um stakeholder? Uma vez, inclusive, eu estava dando um treinamento numa grande empresa e um gerente me perguntou qual seria a responsabilidade da empresa se, por um acaso, uma transportadora por ela contratada tivesse um de seus caminhões parados na estrada e, por um acaso, o motorista do caminhão oferecesse propina para o policial que estivesse flagrando alguma irregularidade naquele caminhão que transportava, então, produtos ou equipamentos da empresa contratante. Falei, a sua empresa que contrata a empresa transportadora vai ser tão responsável como a empresa transportadora. É nesse sentido que existe a responsabilização dentro das empresas, dentro da lei anticorrupção empresarial. E aí gera essa responsabilidade, porque uma empresa, por si só, não é suficiente ela implementar um bom sistema de integridade. Ela tem que se preocupar, inclusive, com o sistema de integridade daquela com quem ela contrata. Assim como acontece também com a administração pública, né? E hoje no mundo existem dois sistemas de aferição. O sistema público de aferição, que é, por exemplo, o sistema utilizado pelo Chile, né? Então, nós temos servidores públicos que são especializados em fazer as devidas verificações para constatar e atestar que um sistema de integridade empresarial é efetivo ou não. Mas esse é um modelo que já se revelou ineficiente. Você imagine num país continental como o Brasil, nós teríamos que ter um exército de servidores públicos para
fazer essa aferição, até porque ela precisa ser renovada pelo menos anualmente, né? Então, nós teríamos aí um batalhão de servidores públicos única e exclusivamente voltados para exercer essa atividade. Por isso que não é um modelo que seja um modelo razoável. O outro modelo é o modelo americano, utilizado nos Estados Unidos, na qual um órgão central e público realiza convênios com empresas privadas que têm por responsabilidade, então, aferir os sistemas de integridade. Então, nós teríamos um órgão central que estabeleceria ali algumas diretrizes básicas para que empresas especializadas pudessem se conveniar e, então, essas empresas conveniadas, elas realizariam a devida certificação a partir de uma também fiscalização por parte do órgão central. Esse é o modelo que eu entendo o que deve ser utilizado e o que produz melhores resultados, principalmente, como eu disse, num país tão grande como o Brasil. Isso já foi, inclusive, discutido à época em que eu participei das discussões da ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e a proposta era no sentido de que esse órgão central no Brasil seja a CGU, com o que eu concordo absolutamente. Eu acho que a CGU ela tem a expertise necessária para bem desenvolver esse trabalho. Agora, no caso particular da Petrobras, Rodrigo, esse não é um problema, né? Porque a Petrobras, excepcionalmente, isso não acontece com a maioria das empresas brasileiras, ela tem um modal muito bem desenvolvido para poder avaliar e fazer os devidos registros acerca dos sistemas de integridade das empresas com as quais a Petrobras contrata. É exatamente aquilo que você mencionou, o nosso DDI, que é o Due Diligence de Integridade. Então, por meio desse DDI, né, antes de assinar um contrato com uma outra empresa, a Petrobras ela realiza uma avaliação rigorosa de integridade dos seus fornecedores, parceiros, clientes, entidade patrocinada, seja com quem for, exatamente a fim de fazer essa devida aferição. O resultado dessa avaliação, nós atribuímos um grau de risco de integridade, que é o nosso GRI, né, que pode ser alto, médio ou baixo. Inclusive, eu já criei um grupo de estudo para fazer um aperfeiçoamento dessa classificação, porque eu entendo que ela precisa de ser aprimorada, porque em algumas situações eu verifico que é muito atribuir um GRI alto para uma determinada empresa, mas é pouco atribuir um GRI médio. Então, eu acho que nós precisamos de aprimorar aí, passando para GRI muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, né? Aumentando aí os layers e passando aí para 5 camadas, né? Mas aí a gente faz nessa verificação a análise completa em relação a essa empresa, seja na parte técnica, na parte legal, na parte econômica, segurança, meio ambiente do trabalho, SMS, quer dizer, nós tomamos em consideração aí todos os aspectos que são necessários a uma boa contratação, né? Esse sistema ele funciona desde 2015, como eu dizia a você, dentro da Petrobras tudo é superdimensionado. Desde 2015, nós já fizemos aproximadamente 25 mil DDIs, né? O que significa aí que nós fizemos a aferição de sistemas das empresas com as quais nós vamos contratar, gerando, por óbvio, aí um fomento de um bom ambiente de integridade empresarial, né? Esse volume muito grande de análises de aferições que nós realizamos nos permite afirmar que a Petrobras ela tem efetivamente contribuído para a formação de um ambiente negocial que seja muito mais honesto, muito mais adequado, livre, obviamente, pelo menos esse é o objetivo, das práticas nefastas que contaminaram a empresa aí num passado recente, né? Isso tem estimulado aí principalmente as empresas grandes e as empresas médias que têm muitos negócios com a Petrobras a aprimorar
os seus sistemas de integridade, ou então até implementar os sistemas de integridade, a fim de que possam continuar realizando contratações com a maior empresa do Brasil, como você mesmo disse. E aí a atenção ela é aquela atenção voltada lá para os requisitos do artigo 42 do Decreto 8.420, né, que estabelece ali quais são as exigências básicas para que a gente tenha um sistema de integridade efetivo. E é isso que a gente faz a verificação. Né? Nós não nos contentamos com análise meramente formal, é análise mesmo de campo. Agora, em relação às empresas pequenas, realmente ainda exige aí um longo caminho a percorrer. A maioria não tem sistema de integridade e isso gera um certo desconforto. Agora, o fato é que, durante esse período aí, desde 2015, apenas 2% do total de fornecedores avaliados é que apresentaram um risco alto. Né? Isso é um ponto interessante que mostra muito bem que nós estamos no caminho certo, nós estamos aqui já num nível de aferição adequado e passando, então, para a grande maioria um GRI médio ou um GRI baixo. Né? Então, o objetivo dessa prática é de fomentar a integridade na nossa cadeia de fornecedores por meio da definição desses critérios claros e plenamente acessíveis. A gente não exige absolutamente nada que não possa ser efetivamente cumprido. E eu acho que a gente está conseguindo alcançar esse resultado porque quando uma empresa atinge um GRI alto, né, em 30% dos casos, essas empresas elas aprimoram seus sistemas de integridade ou então implementam sistemas de integridade e elas, então, conseguem aprimorar o seu GRI e passam a contratar, então, com a Petrobras. Isso é muito bacana porque mostra que está havendo, sim, um incentivo no sentido de que haja aí uma aceleração até na implementação de sistemas de integridade no ambiente corporativo brasileiro. Excelente, Marcelo. Eu também vejo que o DDI ele estimula, né, que as empresas tenham também os seus sistemas de integridade e sobe o sarrafo. Né? E, pelo que eu vi, não há nada que é requerido que não esteja lá no artigo 42 do Decreto 8420 de 2015. Né? Então, o decreto ali no artigo 42, salvo engano, tem 16 incisos e apresenta os parâmetros de que um programa de compliance deve ter. O compromisso da alta direção, canal de denúncia, auditoria, treinamento, monitoramento contínuo, etc. Né? Agora, isso, enfim, me parece, enfim, uma corrente positiva. Né? É uma onda que a maior empresa do Brasil cria para estimular todo o mercado, subir o sarrafo para que as contratações, enfim, sejam mais sustentáveis. Agora, você me permite uma complementação, Rodrigo? Claro. Eu faço sempre uma analogia aqui com o seguro que todos nós, hoje em dia, temos que ter para os nossos próprios veículos. Né? Pelo menos, eu não saio de uma concessionária quando eu troco de carro sem ter o seguro já absolutamente habilitado. E todo mundo que está ouvindo, por certo, não vai sempre buscar contratar a seguradora que seja mais barata. Né? Por óbvio que vocês vão fazer uma verificação se é uma empresa que tenha solidez, é uma empresa que ofereça segurança, se é uma empresa que efetivamente vai pagar o prêmio se por um acaso acontecer um sinistro, etc. Então, não é só o preço que pode contar. Né? Claro. O que a gente quer no final do dia, com o DDI, é fazer essa verificação que todos nós fazemos na nossa vida cotidiana, né? No final, contratar a empresa que vai oferecer o melhor produto, o melhor serviço, com o melhor preço e de uma maneira que seja segura. Isso é o mais importante. Nós não queremos voltar àqueles tempos passados que podem efetivamente colocar aí a empresa numa situação muito delicada. Né? Quem sofreu uma situação como aquela afeta a Lava Jato sabe muito bem quais são as amarguras, quais são as aflições, quais são os sofrimentos e nós não queremos que isso volte nunca mais. Então, o sistema de integridade da Petrobras hoje é absolutamente vital para o bom
funcionamento da empresa. Bom, perfeito. O que se busca aí é a melhor contratação, que nem sempre é o menor preço, né? Agora, nesse sentido, o TCU, Tribunal de Contas da União, na pessoa do seu ministro Benjamin Zimler, enxergou aí uma possível ilegalidade nesse processo, porque não teria aí o amparo legal, especialmente aí o amparo da 8666, né? Então estaria se criando um diferencial que não está previsto na lei. Me parece, enfim, que o tema ainda não transitou em julgado, digamos assim, né? Tem aqui um processo, um novo processo que o Tribunal de Contas da União vai apreciar essa questão de maneira definitiva. Mas como que a Petrobras vê, enfim, a posição desse órgão de controle de absoluta importância para o país, mas que também influi bastante na dinâmica? Uma posição contrária do TCU seria, na sua visão, um passo para trás? Rodrigo, eu normalmente, aqui eu vou falar desde os meus tempos de membro do Ministério Público, eu não costumo comentar processos em andamento, sejam eles processos judiciais ou processos administrativos. Em relação ao TCU, que eu posso dizer que é um parceiro importantíssimo para a Petrobras. Nós que queremos fazer a coisa certa, nós estamos sempre abrindo absolutamente tudo para o TCU, para fazer análise prévia, inclusive, de muitos procedimentos que nós adotamos. Eu tenho, até por conta da minha atividade como membro do Ministério Público, muitos amigos dentro do TCU, então eu posso te dizer que existe ali uma relação de parceria muito grande. Agora, processos findos eu posso comentar. E aí eu queria destacar um mandado de segurança, e esse mandado de segurança ele é paradigmático, é o processo número 00357.2018.4.02.5101. Depois eu posso repetir, se for o caso. É um mandado de segurança que tramitou no TRF da 2ª Região. E o caso envolve exatamente o questionamento que você me traz. Uma empresa participou de um processo de contratação da Petrobras, ofereceu o menor preço, e no final ela tinha um GRI muito alto, a Petrobras não contratou. E ela então impetrou mandado de segurança, exatamente invocando a Lei 8666, que não traz nenhum requisito nesse sentido, né? Tentando se valer então de um suposto direito líquido e certo de se ver contratada por uma empresa estatal, haja vista que foi ela a empresa a oferecer o menor preço. E esse processo, ele para a Petrobras é muito caro, porque ele, na verdade, ratifica todos os procedimentos que nós estamos adotando no âmbito aqui do nosso sistema de integridade. Se o nosso DDI cair por terra, isso vai representar um abalo muito grande para o sistema de integridade da Petrobras, porque esse é um dos alicerces que nós temos ali dentro. Então, já falei aqui qual é o caso, eu queria tocar em alguns pontos que são centrais dessa decisão. Legal. Os fundamentos que são, na verdade, aqui utilizados em paralelo à própria fundamentação que a Petrobras utilizou na defesa da sua posição. Primeiro é invocado o artigo 32, inciso 5º da Lei das Estatais, né, que é a 13.303 de 2016, como você indicou. E esse artigo 32, inciso 5º, né, diz que as diretrizes a serem observadas nas licitações promovidas por empresas públicas e sociedades de economias mistas e seus respectivos contratos consta a observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. Então, o que esse inciso 5º do artigo 32 diz? Que as próprias empresas estatais elas podem estabelecer requisitos outros, além daqueles preconizados em lei. E lá no artigo 4º, parágrafo 3º do nosso regulamento
de licitações e contratos da Petrobras, isso está previsto expressamente. Então, lá no artigo 4º, está escrito assim: o Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção, Programa de Integridade Corporativa da Petrobras, estabelece mecanismos de prevenção, detecção e correção de atos não condizentes com as condutas estabelecidas e requeridas pela companhia. As diretrizes do PPPC devem ser conhecidas e pautar a atuação das partes interessadas em iniciar e manter relacionamento com a Petrobras. Parágrafo 3º. As partes interessadas às quais seja atribuído grau de risco de integridade alto não poderão participar de procedimentos de contratação com a Petrobras, salvo exceções previstas em normas internas da companhia. Isso ainda é respaldado por outros 2 dispositivos, e aí eu invoco aqui o parágrafo 2º do artigo 64 do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a Lei das Estatais, que diz que a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados nas condições estabelecidas em regulamento. E o nosso regulamento é exatamente esse regulamento que traz essa indicação da análise do GRI. E o artigo 65, caput ainda, da 13303, ainda estabelece que os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano, no máximo podendo ser atualizados a qualquer tempo. Então, com essa base legal, o TRF da 2ª Região deu ganho de causa à Petrobras, quer dizer, ratificou o sistema de integridade da Petrobras, disse que o DDI pode e deve continuar a ser utilizado nas contratações da Petrobras, inclusive elogiando no sentido de que isso representa uma evolução do sistema de contratação público. Esse deve ser um modelo que não deve ser rejeitado, e sim copiado pela administração pública para aprimorar o sistema de contratação. Se você me permitir, Rodrigo, queria ler só aqui o último parágrafo da decisão, que eu acho que é interessante aqui para ilustrar bem. O desembargador relator, que foi o desembargador Marcelo Pereira da Silva, que é um grande desembargador federal, diga-se de passagem, ele diz o seguinte: a partir da análise da legislação mais atual, não a 8666, a 13303, que trata das licitações e contratos a serem promovidos pelas empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, em especial a Lei das Estatais, 13303, e a Lei Anticorrupção Empresarial, 12846, que a adoção de medidas que restringe a participação de terceiros em procedimentos licitatórios, quando verificado o alto grau de risco de sua integridade, encontra amplo apoio nas disposições legais que foram ultimamente aprovadas com o intuito de combater as práticas criminosas lesivas ao patrimônio nacional que se tornaram públicas com as notícias sobre os desvios bilionários que foram e ainda vêm sendo descobertos no relacionamento comercial entre fornecedores e empresas estatais, com grave comprometimento para a saúde financeira destas últimas. E ele arremata dizendo o seguinte: assim sendo, merecem ser mantidas as conclusões da medida liminar, eis que a análise mais profunda dos autos não abala a convicção de que a atribuição de GRI alto a impetrante, ora apelada, não configura qualquer ilegalidade, tratando-se de um critério de seleção obtido a partir da análise de fatores de riscos de integridade que se coadunam com a odierna necessidade de adoção de políticas de combate à corrupção. Então, esse é um acordo que eu considero assim um marco de consolidação do sistema de integridade da Petrobras. Bom, perfeito, Marcelo. A questão aí, do ponto de vista jurídico, aí tá bem colocada, e vamos torcer para que esse sistema seja aperfeiçoado aí e nós não tenhamos aí uma ruptura nesse trabalho que foi feito. Agora, fazendo aqui, mudando um pouco do compasso do juridiquês e abrindo um pouco o horizonte para uma questão mais ética,
E chamou bastante atenção, Marcelo, no dia 3 de junho, foi capa do Valor Econômico. E, de acordo com o Valor Econômico, 1/3 das classes A e B pediram lá o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo nos últimos meses. E 69% desses pedidos foram aprovados para receber esse benefício. Isso significa, Marcelo, que quase 4 milhões de famílias, 4 milhões de famílias mais ricas, têm algum membro recebendo ajuda emergencial criada para apoiar pessoas pobres na pandemia. E esse número é de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva. E para burlar essas regras, Marcelo, do programa e obter os benefícios, os integrantes de família de classes mais altas, em geral, omitiram a renda familiar em cadastro no site da Caixa. Segundo a pesquisa, essas pessoas não se consideraram fraudadoras. E aqui eu acho que a reflexão ética cabe de maneira mais apropriada. O argumento das pessoas, enfim, que se utilizaram de um benefício que não teriam direito, pode ser resumido na frase: ora, eu sempre paguei impostos, nunca tive nada em troca do governo, então chegou o meu momento de requerer os R$ 600. A análise, enfim, aí a sua visão como ex-promotor do ponto de vista jurídico é fácil, enfim, houve um crime, né? Mas do ponto de vista ético, como que você vê essa questão? Do ponto de vista ético, sociológico, portanto, você acredita que nós ainda estejamos longe de uma cultura verdadeiramente ética no Brasil? A pergunta é muito interessante e me faz lembrar o meu doutorado em Portugal. Eu cheguei para a minha banca de qualificação da tese e o título da minha tese era Integridade Governamental e Empresarial. E um dos professores da banca se voltou para mim e me perguntou assim: por que você utilizou esse título na sua tese? Ele estava se reportando ao uso da expressão integridade. E eu respondi: olha, integridade é uma expressão consagrada na Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. Então, se a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, que tem inspirado os ordenamentos jurídicos pelo mundo para implementar sistemas de integridade, por óbvio que o título da minha tese tinha que ser Integridade Governamental e Empresarial, para casar exatamente com esses objetivos. E aí ele se voltou para mim e disse: não, você não entendeu a minha pergunta. Eu quero saber por que você não usou ética empresarial e governamental. Por que você não usou moralidade governamental e empresarial? Por que você não usou probidade empresarial e governamental? Por que você não usou honestidade governamental e empresarial? Você usou integridade. Eu era aluno, né? Aluno tem sempre uma boa resposta para essas situações difíceis, né? Para as perguntas mais capciosas, e a minha resposta foi a mesma que todo aluno dá. Professor, eu sei, mas não sei explicar, né? Então você vai ter que explicar. Você aprimora o seu trabalho. O seu primeiro capítulo tem que ser exatamente a demonstração da diferença entre ética, moralidade e integridade, para você justificar o título da tua tese. Eu fiquei um pouco assustado nesse momento, porque eu tinha que mergulhar aí na filosofia do direito, e isso, por óbvio, nunca foi muito a minha praia, porque eu sempre fui muito pragmático, eu sempre fui muito de resultados práticos, e eu precisava ali um pouco do campo teórico. Mas, Rodrigo, foi a melhor experiência que eu vivi na minha vida. Eu consegui entender muito bem o senso prático da utilização da expressão integridade. Até porque a gente tem aqui no Brasil
no nosso ordenamento jurídico todas essas expressões, né? Se você olhar para a Constituição Federal, nós temos o princípio da moralidade administrativa. Nós temos códigos de ética estabelecidos em regulamento. A lei de improbidade administrativa, além de falar de probidade, fala também de honestidade como princípio da administração pública. Então, todas essas expressões, elas permeiam o nosso ordenamento jurídico. E para explicar um pouquinho melhor essa expressão integridade, aí eu enfrento diretamente a tua pergunta que traz um caso concreto. Eu me lembro de uma passagem do professor Dan Ariely, que estuda economia comportamental da Universidade Duke, tem livros fantásticos sobre isso. Ele conta que ele começou a estudar um pouquinho mais esse assunto uma noite, quando ele chega em casa, já bem cansado, depois de um dia exaustivo de aulas na universidade, e ele percebe que ele bateu a porta da casa com a chave dentro, né? E ele, então, muito preocupado com aquela situação, chama o chaveiro, mas já certo que iria ali ter que aguardar muito tempo até que o chaveiro abrisse a porta, né? E, para surpresa dele, o chaveiro abre a porta da casa dele em 5 minutos. E ele olha para o chaveiro e diz assim: você acabou com a minha vida. Eu achei que eu estava dentro da minha casa, protegido dos bad guys, mas eu estou vendo que qualquer pessoa entra dentro da minha casa a hora que quiser. E aí o chaveiro se volta para ele e diz assim: professor, a porta da sua casa não protege dos bad guys. A porta da sua casa o protege dos honestos. E ele, fazendo uma série de experimentos, de pesquisas, ele concluiu que, na verdade, dentro das organizações, seja ela qual for, seja uma empresa, seja uma fundação, seja um órgão público, seja uma faculdade, nós temos 3 tipos de pessoas: os íntegros, os honestos, entre aspas, e os desonestos. Eu invoco, inclusive, aqui, quando eu falo nesse assunto, uma passagem muito triste aqui da história do Espírito Santo, bem recente, que foi a greve da Polícia Militar. E foi veiculado vários canais de televisão os saques que foram feitos às lojas, principalmente loja de eletrodoméstico. Então, a gente via a porta arrombada e uma quantidade enorme de pessoas entrando dentro das lojas, sabia que não tinha polícia, e levando cada um aparelho diferente. Quem eram aquelas pessoas que estavam entrando dentro das lojas e levando os aparelhos? São exatamente essas pessoas que você, na sua pergunta, disse que encontram justificativas para os atos não honestos, desde que consigam preservar a sua qualificação de honestos. Então, os bad guys, os desonestos, foram aqueles que arrombaram as portas das lojas. Mas essas pessoas comuns, essas pessoas do nosso convívio no dia a dia, que agem muitas vezes com base no chamado efeito manada, que a sociologia explica muito bem, elas, às vezes, achando que todas as pessoas estão agindo de uma determinada maneira e aquela maneira não pode ser considerada uma maneira incorreta, até porque ela não quer ficar em desvantagem, ela acaba fazendo também aquilo que não se deve fazer. Então, nesse episódio da greve da Polícia Militar, nós tivemos 3 tipos de pessoas. Algumas que viam tudo aquilo acontecer indignadas de que aquela situação estava acontecendo de uma maneira absolutamente inusitada e só estava acontecendo porque não tinha polícia na rua. As outras pessoas que viam a porta da loja arrombada e sabendo que não tinha fiscalização e não poderiam ser punidas, levavam alguma coisa, e aquelas outras que foram lá e arrombaram a porta. Essas pessoas que viam a porta aberta e entravam e levavam alguma coisa, foi curioso porque quando essas veiculações aconteceram na mídia, aconteceu um fato no dia seguinte interessantíssimo. Elas procuraram as autoridades para devolver aquilo que tinham levado. Exatamente porque elas perceberam que não tinham praticado um ato com correção.
e elas poderiam perder aquilo que é, para elas, sagrado, que é exatamente esse qualificativo de honesto. Então, o honesto, entre aspas, aí na concepção do Dan Ariely, é exatamente aquela pessoa que pode praticar pequenos desvios, mas só age assim se por um acaso ela tiver certeza de que ela não vai ser punida e que ela vai continuar com a sua qualificação de honesta. Isso é muito importante. Quem é o íntegro? O íntegro é aquele que vai fazer aquilo que é certo em qualquer circunstância. Eu não preciso, como você também não, e a maioria daqui dos que estão nos assistindo, eu não preciso de ter polícia na rua para não entrar dentro de uma loja e realizar um saque. Eu vou fazer isso com a polícia na rua, sem a polícia na rua, com a porta da loja aberta, com a porta da loja fechada. E essa foi a lição que o Chaveiro quis dar ao professor Dan Ariely. Se a gente deixar a porta da nossa casa aberta, aquele que é íntegro, ele vai ficar na porta da casa tomando conta para ninguém entrar. Agora, o honesto, se ele perceber que ele tem ali a possibilidade de levar uma vantagem, ele age assim, né? Desde que ele não seja flagrado e responsabilizado. E o desonesto é aquele que arromba a porta e entra dentro da casa, né? Então, essas pessoas às quais você se reportou são aquelas pessoas que, vendo uma possibilidade de vantagem e uma situação de pandemia, dificilmente seriam descobertas, ou pelo menos no imaginário delas, elas dificilmente seriam descobertas, elas agem assim, né? Agora, o íntegro, ele vai fazer aquilo que é certo, mesmo que ele tenha total possibilidade de agir de forma errada, né? E muita gente me pergunta assim, mas Marcelo, numa situação de descalabro como nós vivemos atualmente, né, onde a ética e os seus valores não têm assim tanta consideração por parte das pessoas, como que eu faço para começar? E eu respondo sempre da mesma maneira. Faz um círculo em volta dos seus pés e começa praticando a integridade dentro dessa área. Isso que é o mais importante. Oh, excelente, Marcelo. E fazendo um paralelo para os programas de compliance, aquela classificação do jurista argentino, né, Luiz Moreno Ocampo, que nós teríamos aí os verdes, né, seriam os incorruptíveis, os amarelos, aqueles honestos, mais passíveis de corrupção, desde que não estejam sob vigilância, né, portanto, não são íntegros, né? Os vermelhos, corruptos, enfim, de carteirinha, faz parte da sua natureza, Thomas Hobbes, né? É o lobo dentro do homem, né? De acordo com esse nosso vizinho argentino, o que aconteceu, enfim, na Lava Jato, de certa forma, é que tínhamos os vermelhos conduzindo as organizações, e quando os vermelhos estão no topo, né, os amarelos, aqueles intermediários, vão ficando avermelhados, né? E para ele é fundamental que nós tenhamos os verdes na cúpula, porque aí os amarelos ficam esverdeados e os vermelhos não tem jeito, né, Marcelo? Esses tem que colocar na rua, né? Faz sentido, né? Faz total sentido essa concepção do Moreno Ocampo, que eu procurei, inclusive, retratar no meu livro. Ela casa exatamente com a concepção do Dan Ariely, né? Quem são os verdes? Os verdes são os íntegros, aqueles que vão fazer aquilo que é certo sempre, independentemente de treinamento, de código de conduta, de fiscalização e etc. Os amarelos são os honestos, entre aspas. Eles vão fazer aquilo que é certo. Se eles estiverem sendo fiscalizados, se eles perceberem que a política da empresa é no sentido de agir com correção. E os vermelhos são aqueles que vão procurar levar vantagem sempre de qualquer maneira, né? É interessante essa concepção do Moreno Ocampo, porque ele propõe, e é só uma estimativa, que, de um modo geral, nós temos dentro das organizações 15% de verdes, 15% de vermelhos e 70% de amarelos. E a representação de cores, ela também vai exatamente nesse sentido da sua fala, né? Muita gente fala, mas como é que pode acontecer tudo que aconteceu dentro da Petrobras?
nós tínhamos na alta administração da empresa, na diretoria, vermelhos. E quando nós temos vermelhos na alta administração, o que acontece com os amarelos? Eles ficam avermelhados. Eles percebendo que podem, de alguma forma, levar alguma vantagem, eles vão agir assim, né? Muita gente dentro da Petrobras, para se conservar em cargos de confiança, eles fechavam os olhos para aquilo que estava acontecendo. Eles não desviaram, não levaram nenhum tipo de vantagem, mas se omitiram e permitiram que os vermelhos agissem da maneira como agiram, né? Agora, esse gancho me permite, inclusive, tocar numa questão que eu considero muito importante, já avançando aqui um pouquinho, na diferença entre sistema de compliance e sistema de integridade, né? O que busca o sistema de compliance? Se eu fosse dar uma resposta muito simplória, eu diria que o sistema de compliance tem por objetivo fazer com que os amarelos permaneçam honestos. Um sistema de compliance clássico, ele tem os olhos voltados para os amarelos, para 70%, portanto, da organização. Então, por isso que ele precisa de um código de conduta efetivo, precisa de bom treinamento, precisa de realizar due diligence de integridade, precisa de realizar um outro procedimento que nós temos na Petrobras, que é o background check de integridade, fazer a verificação da integridade do empregado que vai ingressar nos quadros da empresa. Então, esse controle interno que tem que existir, ele se presta exatamente a fazer com que os honestos assim permaneçam. E um sistema de integridade efetivo, que é isso que a gente busca, ele vai muito mais longe. Porque o objetivo de um sistema de integridade efetivo é disseminar a cultura de integridade dentro da empresa. É fazer com que nós tenhamos dentro da empresa um número cada vez maior de verdes, de íntegros. Ou, pelo menos, fazer com que os amarelos fiquem esverdeados. Porque integridade se aprende, Rodrigo. Não pelos vermelhos, pelos desonestos. Esse, como você disse, tem que ser identificados e expurgados da organização. Agora, os amarelos, eles têm condições, sim, de absorver os valores da integridade. E aí eu queria destacar só duas medidas que nós temos hoje dentro do nosso sistema de integridade. Eu estou falando aqui de uma empresa com 47 mil empregados. Então, vocês imaginem o que é buscar a disseminação de cultura de integridade numa empresa desse tamanho, né? Em primeiro lugar, nós temos os nossos agentes de integridade. Cada área da empresa tem o seu agente de integridade, que é aquele empregado da Petrobras que mais se aproxima da diretoria de governança e conformidade e procura disseminar esses valores junto às suas respectivas equipes. Nós temos dentro da Petrobras 197 agentes de integridade. Não são empregados do time DGC, são de outras áreas que recebem os treinamentos e as orientações pela DGC para poder disseminar a cultura de integridade nas suas respectivas áreas. São profissionais fantásticos e profundos colaboradores da nossa política. E um outro projeto que me encanta muito, vou deixar aqui a minha homenagem aos nossos dois artífices desse projeto, o Luiz Américo e o Jackson, são as pílulas de integridade. Então, toda semana, às quartas-feiras, a gente tem uma rede social interna, que é o Workplace. Eu publico uma pílula de integridade acompanhada de um texto para fazer com que o empregado assista e possa refletir sobre aquela passagem no seu dia a dia laboral. Como que ele pode extrair da mensagem que a pílula quer passar algo que seja importante naquilo que ele vai fazer no seu dia a dia. Esse é um projeto que tem tido um alcance fantástico. Os resultados, eles aparecem a olhos vistos. Assim, eu recebo muitos elogios toda semana, mensagens, buscando até fazer com que... Eu recebo assim, mensagem dos empregados, olha, Marcelo, queria te agradecer a pílula, porque eu estou usando a pílula, inclusive, na educação dos meus filhos. Isso é fantástico, né? Isso aí é você disseminar
a cultura de integridade aí no seu potencial máximo. E eu trouxe, Rodrigo, inclusive passei aqui para a produção, só um exemplo de uma pílula para mostrar para o pessoal que está ouvindo. Eu acho que é interessante porque essa é uma prática que é simples, né? É uma ideia bacana e que tem um efeito muito grande. Então, eu pediria aí a produção que colocasse aí na tela para que a gente pudesse assistir só um demonstrativo aqui de uma das pílulas de integridade da Petrobras. Anything but a straight man with a step forward. I can hear that. No one called it out. Are you allowed to do that? Quer dizer, eu não preciso de ter um fiscal de linha para me dizer que a bola foi fora ou foi dentro. Se eu ver que foi fora, ela foi fora. É fazer o certo independentemente da vantagem que eu vou levar. Isso mostra muito bem como que um sistema de integridade ele tem muita vantagem sobre um sistema de compliance. O sistema de compliance é pesado, é caro, é custoso, ele exige um monitoramento constante. Agora, se você consegue implementar um sistema de integridade, ele praticamente roda sozinho, né? Porque você não precisa de ficar fiscalizando o que o íntegro vai fazer, se é certo ou se é errado. Ele vai fazer sempre o que é certo, independentemente do monitoramento necessário. Ô Marcelo, puxa, excelente aqui. O que eu tentando aqui acompanhar o chat, a turma aqui do Instituto, enfim, são só elogios para você. Registro aqui a presença da Mayra e sua colega aí do Espírito Santo, os amigos aqui do IBDE, não vou falar de todos aqui para não cometer a gafe de esquecer ninguém. A ética ela é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência, né? Essa frase do professor Clóvis de Barros Filho, né? Mostra que é possível nós criarmos circunstâncias para uma vida melhor, né? Para que a nossa convivência possa ser melhor do que foi a nossa convivência. A moral é muito parecida com a integridade porque é aquela que a gente faz quando ninguém está nos observando, né? Tem aquela fábula de Platão, né, do Anel de Giges, né, que ilustra bem o que é moral, né? À medida que o pastor ali encontrou um anel, girou o anel, se tornou invisível, enfim, pegou a rainha, transformou, colocou fogo no parquinho, né? Agora, se ele estiver sob a luz do dia, né,
como nós estamos sempre monitorados por câmeras, não é o comportamento essencialmente íntegro, né? Pode ser um comportamento ético porque estão nos vigiando, né? Mas à medida que a gente alimenta essa chama da integridade, você bem colocou, mesmo tendo 47 mil funcionários, você estimula catarses, né? Transformações nesses colaboradores amarelos para buscarem uma empresa, uma companhia que dê maior valor ao acionista, à sociedade e tenha a sua perenidade, né? Que o negócio efetivamente seja sustentável. Eu sei que, enfim, foi um dia duro aí de trabalho para você, a gente já passou das 8h30. Antes de fazer aí um agradecimento final e tentar depois, por último, conectar mais alguma outra pergunta, Marcelo, suas considerações aqui, já muito grato, bastante agradecido, é sempre uma aula lhe ouvir, não só pela frieza técnica, mas pelo seu sacerdócio em busca da integridade e por conectar e criar essa sinapse em pessoas diferentes. Seus alunos, seus colegas, enfim, são sempre seus apoiadores aqui e os adjetivos não são exagerados, você efetivamente aí faz por merecer. Então, para que você tenha aí as suas considerações finais, aproveite também para comentar, recente na Petrobras a celebração de termos de compromissos com os empregados, né? Eu recentemente aí vi um post seu no LinkedIn falando justamente sobre isso. Aproveita essa oportunidade aí nesses minutos finais para comentar um pouco mais sobre esses compromissos e qual que é o caráter, se é um caráter pedagógico, se é disciplinário, o que a Petrobras espera por meio desses compromissos que certamente, e mais uma vez, por ser a maior companhia aí do Brasil, influencia muitas empresas e muitos empresários que estão agora nos assistindo, não só pelo Zoom, mas também aí pelo nosso canal no YouTube. Bom, Rodrigo, a ideia do termo de compromisso, ela surgiu exatamente porque eu percebi que, a partir dos regramentos da CLT, nós temos para aplicar aos empregados que se envolvem com algum tipo de infração disciplinar apenas as sanções de advertência, de suspensão ou de demissão, né? E muitas vezes os empregados eles cometem alguns deslizes, alguns descumprimentos de padrão que são importantes, que precisam de ser observados, mas que não causam efetivamente um prejuízo direto à companhia. E o que é pior, se nós começarmos a exigir cumprimentos rígidos de padrões, nós vamos robotizar os empregados. E uma empresa como a Petrobras, que é inovadora por ela própria, uma empresa que explora petróleo em águas profundas, a primeira empresa do mundo a encontrar petróleo em águas ultraprofundas, ela precisa de ter a inovação. Então, se você engessa o empregado com padrões, você acaba impedindo a inovação. E quando a gente se depara com o chamado erro honesto, que é aquele erro de boa-fé, é claro que ele precisa de ser corrigido, né? Então, a gente entra naquela zona cinzenta, né? Na qual aplicar uma sanção de advertência é muito, mas não fazer nada é pouco. E aí, o que a gente tem feito exatamente para esses casos de erros de baixo risco, é assim que a gente chama, né? É exatamente chamar o empregado, buscar dele o reconhecimento da falha, orientá-lo no sentido de buscar a excelência da prática, se for o caso, às vezes até corrigindo um padrão nosso e, se precisar, também refazendo o treinamento para aquele empregado. Agora, para isso, ele assina esse termo de compromisso, no qual ele se submete ali a uma série de circunstâncias para evitar, então, que o procedimento disciplinar ele siga adiante. Assim, a gente demonstra que existe uma relação de confiança da empresa
para com os seus empregados, a gente valoriza a boa-fé e a gente também faz com que o empregado seja estimulado a inovar, a buscar melhores práticas, a aprimorar a sua atividade e não ficar numa zona de conforto absolutamente ali fincado em padrões rígidos, sem que a empresa possa, então, buscar aí o aprimoramento da sua atividade do dia a dia. Eu queria encerrar fazendo um agradecimento especial a você, um agradecimento a todos que ouviram até agora, já no horário avançado, depois de um dia exaustivo de trabalho, um agradecimento ao IBDE, né, aos amigos todos. Estou com saudades, a gente fica distante aí nesse tempo de isolamento social, espero poder revê-los em breve. E queria finalizar com uma frase que eu li no último livro que eu estou lendo. O título, inclusive, é muito sugestivo, né? Integrity Works, quer dizer, integridade funciona. É um livro direcionado às empresas que são céticas ainda aos sistemas de integridade. E numa passagem desse livro, há uma citação ao Gary Zek, que ele traz uma revisitação ao conceito clássico de integridade. Porque para todos nós que trabalhamos com isso, nós costumamos repetir que integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. E o Gary Zek diz o seguinte, olha, isso é muito pouco. Fazer o que é certo, ainda que ninguém esteja observando, claro que isso tem a ver com integridade, mas é pouco para integridade. Integridade é mais do que isso. Integridade é fazer aquilo que é certo diante de imensa pressão, tendo que tomar uma medida profundamente impopular e quando todo mundo está observando. Eu achei fantástica essa reflexão e queria aqui, então, encerrar dando meu boa noite e, mais uma vez, registrando o meu agradecimento a você. Ô Marcelo, mais uma vez aí, agradeço aí pela aula, registro meu profundo respeito e admiração pelo seu trabalho. Agradeço também todos aqueles que nos ouviram pelo Zoom, pelo YouTube, a diretoria do IBDE, na pessoa do Edmo, seu presidente, por ter deixado esse espaço aí modesto aqui com o ex-presidente. É uma alegria, enfim, continuar nessa jornada. Desejo aí a todos muita saúde, que fiquem bem, sigam fortes. Marcelo, se puder encaminhar novamente depois o número do processo que você mencionou, eu vi aqui tem perguntas aqui no chat nesse sentido. Quem eventualmente... Posso repetir? Pode repetir, legal. Vamos lá. Vou repetir bem pausadamente aqui. TRF da 2ª Região, processo número 006-37.2018.4.02.5101. Joia. Marcelo, anotado. Meu muito obrigado em nome de todos que lhe assistiram, do IBDE. Também tem uma turma aí na GV aí que está estudando bastante aí o tema. Depois aí a gente te encaminha aí outras questões, aí você está despertando aí o interesse de muita gente, está iluminando o nosso caminho. Então, obrigado aí pelo seu tempo. E, enfim, fiquem todos bem, sigam fortes. E não há custos extras em fazer a coisa certa, né, Marcelo? Enfim, a vida é mais fácil sendo ético, né? Muito obrigado mais uma vez, meu agradecimento e conte comigo sempre aí. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado.